Existe uma antiga estratégia de guerra chamada dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Se você estudar nos livros de história, especialmente as estratégias de guerra, você vai ver que esta era muito comum. Porque a lógica é clara. Dividindo um exército, logo esse exército enfraquece. A comunicação entre os soldados também fica afetada. E então fica mais fácil para o inimigo atacar aquela parte menor, aquela parte que foi dividida, e vencê-la. Então o mal sempre trabalhou com esta estratégia: dividir para conquistar. Sabe, nós temos um ditado contrário, você já ouviu falar, a união faz a força. É o contrário, é o oposto da união faz a força. Assim como a união faz a força, a divisão faz a fraqueza. Tá? Por isso essa estratégia de guerra, dividir para conquistar. Então, desde o início, o mal sempre investiu nesta estratégia contra o ser humano. Nós vemos isso já lá no Jardim do Éden. Todo o objetivo do mal no Jardim do Éden foi dividir, separar o ser humano de Deus. O ser humano que literalmente passeava no Jardim do Éden com Deus. Havia uma comunhão plena, total, como nunca antes experimentada e nem depois essa comunhão. Então, investiu contra o ser humano e conseguiu separá-lo pela desobediência. E desde então tem sido assim. Você vê ao longo da história humana, a estratégia de dividir para conquistar tem sido muito usada para dividir nações, nação contra nação, nações que brigam, nações que são inimigas, às vezes por questões tolas, mas são divididas. Etnias, não é verdade? É o branco contra o negro, é o chinês contra o japonês, o coreano contra o japonês, e várias etnias, né? Você vê no continente africano várias tribos se digladiam entre si, matam uns aos outros. Enfim, são guerras contra as nações, nação contra nação, etnias, homens contra mulheres e mulheres contra homens, né? Movimentos que colocam as mulheres contra os homens e vice-versa. Chega na família. Hoje é difícil você encontrar uma família que não foi dividida. O normal hoje é você encontrar uma família dividida, uma família onde falta alguém, falta a figura do pai ou do marido, ou filho para um lado, pais para o outro, irmão para um lado, irmã para o outro, famílias divididas. Nas questões políticas nós temos a esquerda e a direita, e tudo no meio também. Até nas igrejas, principalmente na igreja, o mal, sabendo que a sua intenção é enfraquecer, sabendo da estratégia do dividir para conquistar, ele então procura colocar irmão contra irmão. E eu não estou aqui nem falando das diferentes denominações, que também já são frutos de divisão, mas estou falando também de uma única denominação. Dentro de uma única igreja, o mal também trabalha com seus grupinhos, com pessoas que ficam diferindo da opinião das outras, é um pastor diferindo da opinião do outro pastor, é o membro da igreja diferindo do pastor, da liderança da igreja. Então, essas divisões que a Bíblia chama de obra da carne, é uma obra da carne, não é obra do espírito, vão separando, vão enfraquecendo a igreja, até que chega finalmente no indivíduo. Você vê que a estratégia do mal, de dividir para conquistar, chega até dentro da própria pessoa, a ponto de dividi-la entre ela e ela mesma. Quantas vezes você fica dividido por suas dúvidas? Você fica dividido, não sabe se vai ou fica,
não sabe se faz ou espera, não sabe se casa ou não casa, se começa o negócio ou espera para procurar um emprego melhor, para juntar um dinheiro melhor. Você fica dividido dentro de si através da dúvida, soprada por quem? Pelo mal. Então, se você quer conquistar, se você quer de fato ser vencedor na vida, você não pode deixar que o mal divida você, divida sua família, seu casamento, divida você dos irmãos na sua igreja, entre você e os seus colegas, seja você um líder na igreja, ou seja você um subordinado. Entenda que o mal trabalha para dividir. E toda vez que você promove uma palavra divisora, um pensamento divisor, uma opinião divisora, você está cooperando com o mal, seja dentro da igreja ou seja em qualquer lugar. Não é que nós não tenhamos o direito e muitas vezes o dever de discordar, de ter opiniões diferentes. Não há problema em ter opiniões diferentes. O problema é deixar que essas opiniões venham nos dividir. Muitas vezes eu tenho opiniões diferentes da minha esposa, mas eu nunca jamais vou deixar que uma opinião, que por causa de uma opinião, por causa de um orgulho, eu ser mais apegado às minhas opiniões, estar mais casado com as minhas opiniões do que com a minha própria mulher. Jamais. Sabe por quê? Porque eu não sou burro.